Pastor, já são 15 para as 9 e suas mensagens são um pouco longas. A gente tem uma confraternização. Eu prometo que ela vai ser sintetizada. Ô glória! Mateus, capítulo 4. Quem abriu, diga, eu já peguei a visão. Eu já peguei a visão. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou. Diga comigo: o diabo o deixou. O deixou. Amém. Segura aí. E esses que chegaram os anjos e o serviram. Diga comigo: eu tenho uma identidade. Eu tenho uma identidade. Não, está muito fraco. Diga mais forte: eu tenho uma identidade. Eu tenho uma identidade. Amém. Esse é o tema dessa palavra. Eu tenho uma identidade. Identidade é uma consciência de si. É como eu me percebo, é como eu estou sendo no aqui e agora. Então, o que é identidade? É uma consciência que eu tenho de mim mesmo, amém? Isso é consciência, é identidade. Então, identidade é uma consciência de si mesmo, é como eu me vejo no aqui e agora. Então, como você se vê, como você se percebe, esta é a sua identidade. Então diga comigo: eu tenho uma identidade. Então a primeira coisa que você entende, que identidade não são os outros que dão para você. A identidade é sua. É uma consciência que você tem de você mesmo. Amém? Então, se identidade é uma consciência que eu e você temos de nós mesmos, a gente não pode ficar em cima, ou melhor, balizando a nossa vida pelo que os outros dizem. Eu não posso ficar balizando a minha vida por aquilo que falam de mim. Eu preciso balizar a minha vida pautado nessa consciência que Deus me fez ter de mim mesmo. E quem nós somos? Filhos de Deus. Então diga comigo: eu tenho uma identidade. Eu tenho uma identidade. E a identidade que eu tenho é de filho. Amém. Irmãos, quando nós olhamos para essa palavra da tentação, a gente vê muito claro essa verdade. Porque a gente sabe que Jesus é filho de Deus. E ele foi tentado pelo diabo. Mas antes de ser tentado pelo diabo, nós sabemos que o Espírito o levou para o deserto. Então o que a gente precisa entender? Que a tentação, ela não foi sem um propósito. A tentação tinha um propósito. Nós sabemos que da mesma maneira que o Espírito levou Jesus ao deserto, Deus nos colocou neste mundo. Nós sabemos que mesmo depois de ter aceitado a Jesus, mesmo depois de ter passado pelo encontro, Ele não nos pegou na mão e nos colocou dentro de uma bolha, nos protegendo de tudo e de todos. Ele não nos pegou pela mão e nos levou para morar em Marte. Não, Ele nos pegou pela mão, nos salvou, mas Ele nos deixou nesse mundo debaixo de uma influência maligna.
Então esse mundo é o protótipo do deserto que Jesus foi tentado pelo diabo. Mas olha o que o Espírito o compulgiu a fazer. Olha, Jesus, você vai ter que jejuar 40 dias e 40 noites. Nós aprendemos que jejum é uma prática de abstinência, jejum é uma prática de renúncia e jejum é uma prática de relacionamento. Então, quando eu jejuo, eu estou me aproximando mais de Deus. Quando eu jejuo, eu estou me entregando para que o meu nível de santidade seja elevado diante do Senhor. Amém? Só que nós sabemos que o fato de Jesus estar jejuando 40 dias e 40 noites, isso aponta para uma fragilidade humana. Porque você consegue imaginar alguém jejuando por 40 dias e não ficar fraco? É quase impossível. A gente não consegue ficar esse tempo todo. Tanto que alguns teóricos acreditam que o jejum de Jesus foi um jejum de sólido, de comida e não de água. Porque a gente até consegue ficar um certo tempo sem comida sólida, amém, o sólido, mas ficar sem o líquido, a gente acaba morrendo de desidratação. Então alguns estudiosos acreditam que eles supõem que o jejum de Jesus possa ter sido um jejum apenas de alimento. Mas isso não tira o mérito. O que eu quero mostrar é que Jesus, estando em jejum, a carne dele estava fraca. E ninguém aqui nessa noite pode levantar a mão e se orgulhar de si mesmo. A minha carne é forte, eu sou muito forte. Não, meu irmão, todos nós somos fracos, porque nós temos um espírito que opera em nós, mas nós sabemos que nós temos uma natureza, e essa natureza é uma natureza carnal. E o que acontece? A carne milita contra o espírito, ou seja, a carne se opõe ao espírito. Então você é novato na igreja, você é velho na igreja, mas sempre vai haver uma batalha travada. Mas o que a palavra diz? Paulo dizendo para Timóteo e Tito: aquele que milita não se embaraça com as coisas desta vida. O que é militar? O que é uma militância? É eu defender uma causa. E qual é a causa que nós defendemos? O reino. Qual é a causa que nós levantamos? A bandeira da santidade. Até aqui vocês estão me entendendo? Mas aí Jesus está lá no deserto e o diabo se apresenta diante dele. É óbvio que o diabo se apresenta diante dele não para bater papo, não para jogar baralho. O diabo se apresenta diante dele para esmagá-lo. O diabo se apresenta diante dele para tirá-lo da visão. O que é tentação? Tentação, Jesus, perturbação é assim. Aleluia, um boicote, deve ser um movimento. Fique ao vivo, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, irmãos, o que é tentação? Tentação nada mais é senão um ataque. A Bíblia diz, Tiago explica muito bem, que nós somos tentados quando atraídos pela nossa própria concupiscência. Então a tentação, ela vislumbra atacar uma área frágil da nossa vida. Se você é alguém barraqueiro, o diabo vai te tentar colocando gente barraqueira no teu caminho. Se você é uma pessoa rancorosa, o diabo vai colocar pessoas do teu caminho para te decepcionar, para te revoltar, para você desenvolver uma mágoa e morrer com essa mágoa. Então nós somos tentados mediante as nossas fragilidades, mediante as nossas vulnerabilidades. Então Jesus foi tentado pelo diabo não porque Jesus tinha pecado no lombo, mas Jesus foi tentado pelo diabo porque Jesus estava em um estado de fragilidade. E Jesus foi tentado pelo diabo para nos dar uma lição, que assim como ele, na qualidade de homem, foi tentado pelo diabo, eu e você, enquanto estivermos nesta terra, seremos tentados pelo diabo. Você pode ser pastor, papa,
capa, anjo, serafim, querubim, apóstolo, mas você vai ser tentado pelo diabo. Agora, uma coisa é você ser tentado e outra coisa é você ceder à tentação. E nós vamos olhar para como Satanás tentou Jesus e tirar algumas lições. Vamos lá. Versículo 3 diz assim: e chegando-se a ele, abra lá, Mateus 4, versículo 3. Eu estou correndo, né? Você já viu. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Então a primeira coisa, a primeira tentação do diabo é em cima da identidade de Jesus. Olha o que o diabo diz: se tu és quem tu dizes ser, transforme estas pedras em pães. Irmãos, quem nunca se viu provocado na sua identidade? Quero ver se tu é homem de Deus agora. Quero ver se tu é pastor mesmo. Quero ver se tu é vaso mesmo. E alguém se levanta, amém? Às vezes usado pelo diabo para nos provocar. Porque o que Satanás estava querendo dizer? Se tu dizes quem tu é de verdade, você precisa me convencer. Você precisa provar. Aí eu me reporto para a psicologia. Quando a gente trata questões de identidade, a gente se dá conta que quando você tem uma plena consciência de você mesmo, você não tem necessidade de convencer ninguém, porque você sabe quem você é. Aí olha o que Jesus responde, o versículo 4. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o que Jesus diz? Olha, você quer que eu mostre o meu poder, mas eu quero que você saiba que nem só de pão vive o homem vive para o louvor da glória do Senhor. Aí eu tirei uma lição através dessa resposta de Jesus. Quando Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, qual é, vamos dizer assim, a transliteração do pastor Henrique? As coisas desta vida não me arrebatam, isto é, não me são suficientes. Então, quando Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, o que Jesus estava dizendo? As coisas desta vida não chamam mais a minha atenção, porque a presença do Senhor é suficiente na minha vida. Então eu quero que você entenda que você veio do encontro e o diabo vai lançar um ataque. Eu quero ver se tu é crente mesmo. Eu quero ver se tu vai conseguir manter a aliança mesmo. Você gostava de mentira, você gostava de roubo, você gostava de uma série de coisas erradas. Então eu vou apresentar diante de você tudo isso. Aí qual é a resposta que Jesus disse? Eu não vivo mais disso, porque as coisas desta vida não me arrebatam, não chamam mais a minha atenção, porque a presença do Senhor me é suficiente. Você que tem plena certeza que a presença do Senhor te é suficiente, levanta a tua mão bem forte e mostra que tu está vivo, dando glória a Deus. Tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ou seja, tu está com fome, resolve o teu problema agora. Aí Jesus diz: nem só de pão viverá o homem. Ou seja, essas coisas não são mais tão necessárias na minha vida. Tem algo que é mais importante que tudo isso. Esse é o nosso desafio. Interessante que eu estava orando, né? Louvado seja o nome do Senhor. E falei com a Eliane, que vai dirigir o culto, e eu vou, talvez, eu estava pensando em colocar uma outra pessoa para pregar. Eu não sei se eu prego ou se eu coloco alguém, louvado seja Deus, de fora da igreja para pregar. Aí ele falou: não, seria legal você pregar. Bendito seja o nome do Senhor. Aí eu fui orar. Bendito seja Deus. Deus me dá uma palavra, traz uma revelação para o meu espírito. Aí o Senhor disse: mas eu já te dei a revelação. Aí eu: qual é?
Aleluia, vai lá na tua Bíblia. Louvado seja Deus de revelações. Amém? Pega o estudo X. Você pode perceber o engraçado que esse meu esboço, sabe onde ele estava? Bendito. Você vê aquelas folhinhas que quando você vai no banco fazer depósito, pega aquelas folhinhas que eles... Extrato. Não, extrato não. Aquele vai colocar o dinheiro, envelope. O envelope para colocar o dinheiro, que alguns bancos agora nem usam mais, você joga o dinheiro lá em conta. Bendito seja Deus. E eu tenho os envelopezinhos. E quando Deus me deu a revelação dessa palavra, eu não estava de posse de nenhum papel. E o único papel que eu achei foi esse bagulho. Aí eu anotei, estava rasgado. Aí eu passei aqui para o meu caderno. Louvado seja Deus de segredos espirituais. Eu tenho que vigiar esse caderno. Rafael falou, acho que eu tenho curiosidade de ler esse caderno. Aleluia! Então eu quero que você entenda, meu irmão, que Jesus deixou bem claro: nem só de pão viverá o homem. Pastor, mas fumar é tão bom, cheirar é tão bom, beber é tão bom, fazer coisas nesta vida é tão bom. Mas aí Jesus diz: nem só disso vive o homem. É como se Jesus dissesse: olha, essa vontade não vai desaparecer, mas você tem algo que te supre, que te abastece e que faz os seus olhos focarem no que é mais importante. Então, outrora, o mais importante era estar na macumba. O mais importante era estar na bebida. O mais importante era estar envolvido na idolatria. Mas agora, como filho que sabe quem é, você entende que o mais importante não é estar na macumba. O mais importante não é estar na barraca. O mais importante não é estar no jogo. O mais importante é estar na presença do Senhor. Vamos ver a outra tentação do diabo. Versículo 6, meu príncipe e minha princesa. Olha o que diz aqui no versículo 6. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Ou seja, olha o que o diabo diz: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Mais uma vez o diabo querendo mexer na identidade de Jesus. Primeiro o diabo diz: ué, tu não é filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. Aí Jesus mandou para ele uma resposta. Aí o diabo, ele não se cansa. Por que o diabo não se cansa? Aí o escritor, um dos escritores das epístolas gerais diz que o diabo ruge como leão, buscando quem possa tragar. Então vamos olhar, vamos fazer uma analogia com o leão caçando. O leão, quando ele caça, ele sai que nem um doido, que nem um desequilibrado, que nem um tonto. Não, meu irmão. Ele tem uma estratégia. Ele tem uma estratégia e ele fica esperando o momento certo para atacar a presa. Assim é o diabo. Você está vivendo uma boa fase espiritualmente, de repente o diabo vai dar uma recuada. Não, agora não vou perturbar ele não, porque ele está muito bam. Vamos deixar esse fogo dar uma brandada. Depois que esse fogo dar uma brandada, eu vou dar um ataque. Que nem a Paula estava falando. Deus me salvou, me resgatou, eu estou muito bem, estou bombando na terra dos viventes. Aí o diabo está olhando. Não, agora não, ela está muito alegre. Eu vou esperar alguma coisa acontecer para ela se chatear, e é nessa hora que eu entro. Porque qual é o objetivo de Satanás? Fazer com que você não tenha a identidade que Deus escolheu para você. Olha para essa pessoa que está ao teu lado e diga para ela assim: você tem uma identidade. Que ela é base. Ou você tem uma identidade. Aí qual é, aleluia, a resposta de Jesus? A resposta de Jesus é o versículo 7. Gente, eu estou comendo, legal, estou conseguindo. Versículo 7 diz: disse-lhe Jesus, também está escrito. Jesus era tremendo.
Eu me amarro, eu sou fã de Jesus. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, o diabo diz, tu não é filho de Deus, mostra quem tu é. Aí Jesus diz, não, eu não vou tentar. Qual é a lição que eu tirei através dessa resposta de Jesus? Eu acredito no meu Senhor. Só colocamos à prova quem não conhecemos a sua capacidade. Porque quando Jesus é punk, quando o diabo diz, ué, tu não é filho de Deus? Então lança-te daqui para baixo, porque o Todo-Poderoso ele vai dar ordem a seus anjos para te salvar. Aí Jesus diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. Aí qual é a lição que eu tiro? Quando Jesus diz, não tentarás ao Senhor teu Deus, é como se Jesus estivesse dizendo, eu acredito no meu Pai. E eu não preciso que Ele me prove o seu amor, porque o maior amor Ele já provou, morrendo na cruz do Calvário. Como é que o diabo tenta alguns de nós? Ué, tu não é homem de Deus? Por que a vitória não chegou? Tu não é homem de Deus? Por que o dinheiro não chegou? Ué, tu não é fiel? Cadê a prosperidade? Aí a gente começa a desenvolver a síndrome de Asaf. A gente começa a olhar para o ímpio, porque tem ímpio dentro da igreja. Porque quem é o ímpio? Aquele que não vive a palavra, conhece e não pratica a palavra. E tem ímpio dentro da igreja, tu está se matando, adorando, buscando, entregando oferta, tributando tua vida ao Senhor, e aquele ímpio entra na igreja, sai da igreja, entra na igreja e sai da igreja. E se a gente não tiver o espírito, a gente fica com ódio, porque cada vez que ele entra e sai da igreja, mais endinheirado ele está. E às vezes, mais duro a gente fica. Meu Deus! Ele ficando cheio de dinheiro, não levando a vida a sério, e você duro que nem um pouco. Mas quando Jesus diz, não tentarás ao Senhor teu Deus, o que Jesus estava dizendo? Eu conheço o meu Senhor. Ele não precisa me dar provas quem Ele é. É como se Jesus estivesse dizendo, eu não vou abrir mão da minha identidade, diabo, porque tu quer que eu me precipite. Quando a gente vai para a história, na teologia, a gente vai entender que o objetivo de Satanás ao tentar Jesus, porque diz a Bíblia em Filipenses capítulo 2, que Jesus ele abriu mão da sua glória. Então se ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão dos seus predicados de Deus. Então ele viveu literalmente como um homem entre nós. Ele não foi 50% homem e 50% Deus. Não, ele foi 100% homem e 100% Deus, mas um Deus que se esvaziou, que elevasse. E o que o diabo estava querendo fazer? Que Jesus metesse os pés pelas mãos, ou seja, que Jesus precipitasse os acontecimentos. E se Jesus precipita os acontecimentos, o que significa? Que ele estaria abrindo mão da sua humanidade e ele se revelaria como divino. E se revelando como divino, como um Deus poderia sofrer na cruz sendo Deus. Então o diabo queria que Jesus revelasse a sua divindade. Sabe para quê? Para que nós não pudéssemos ser salvos. E por que o diabo te tenta, meu irmão? Para que você não seja instrumento de salvação na vida de outras pessoas. Porque você pode se olhar e pode se achar um cara muito comum. Você pode se olhar e pode se achar uma mulher muito comum. Mas, irmãos, você não é uma mulher comum. Você não é um homem comum. Nós somos pessoas incomuns. Pastor, como assim? Nós somos pessoas incomuns. Porque quando a gente abre o Evangelho de Marcos, o que o Senhor diz? Colocarão a mão nos enfermos e os curarão. Se comerdes coisas mortíferas, não lhes fará mal algum. Se você colocar, repreender os demônios sairão. Aonde que uma pessoa comum tem poder? Meu irmão,
Você pode não ser super-homem. Você pode não ser um homem-ferro. Ah, meu irmão, você não pode ser, sei lá, qual outro herói que não me vem à cabeça. X-Men! Tem aquela garra de aço. Você pode não ser tudo isso, meu irmão. X-Men. Glória a Deus. Você pode não ser tudo isso, meu irmão. Mas você tem poder. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diz: tem um poder que habita em você. Tem um poder que habita em você, meu irmão. E se tem um poder que habita na gente, a gente precisa viver entendendo que a gente não é qualquer coisa. Nós somos homens e mulheres incomuns. Ah, pastor, mas as pessoas olham para mim e não dão nada por mim. Mas é aí que está o barato. É aí que está o barato. Porque se as pessoas olharem para você e te acharem gostosão de Copacabana, perde a graça. O barato é as pessoas olharem para você e não dar nada por você, porque aí se cumpre o que Paulo diz na carta aos Coríntios, que Deus escolhe as coisas loucas e desprezíveis deste mundo para confundir os grandes, os que se acham muita coisa. Meu irmão, não fica, aleluia, ferido e magoado, porque você chegou num lugar para pregar e alguém olhou para você com um certo desdém, aleluia, alguém olhou para você com uma certa indiferença. É claro que como homem a gente se fere, por isso que a gente precisa blindar o nosso coração, mas é aí que está o barato, porque o poder que você tem não é seu, é de Deus. Esse poder habita em você. Eu achei muito legal quando há muitos anos atrás Deus me deu uma revelação aqui, que eu não vou contar, com uma história longa, e surgiu uma situação e eu fui conversar com um vizinho aqui, que é envolvido na macumbaria. E ele falou para mim assim, tem muitos anos isso, ele falou para mim assim: engraçado, né? Eu já percebi que vocês começam a cantar na igreja, mas daqui a pouco parece que uma coisa entre vocês, a voz de vocês muda, vocês ficam com uma força cantando, a gente sente daqui. Aí o inocente não sabe nada. É o poder que habita na gente, meu irmão. E esse poder que habita na gente pode não tocar essa pessoa que está do teu lado. Sabe por quê? Porque a unção que transborda em mim só pode tocar a vida do Luciano se o Luciano crer que eu posso ser canal na vida dele. A unção que transborda através de você só vai tocar a vida das pessoas que te ouvem se elas abrirem o coração para te ouvir. Pastor Henrique, estou cansado de ouvir. Meu irmão, eu vou transbordar e você não vai receber. Você está aqui pregando, Zé Flick está pregando? Ele pode estar transbordando e você não vai receber, porque você só recebe se você crê na unção que transborda através da vida daquela pessoa. Então, meu irmão, tem gente que crê, aleluia, na unção que transborda através da tua vida, e tem gente que não crê. Ai, pastor, mas eu queria tanto que Beltrano cresça em mim. Para de bobeira, meu irmão. Tenha uma identidade. O grandão, o bambambam da situação, ele te chama. E se ele te chamou, esse é o suficiente. Eu não estou querendo dizer que você tem que desonrar, passar por cima da sua liderança, não é isso. Amém? Senão Deus te quebra. Mas eu quero que você entenda que você precisa ter uma consciência de você mesmo. Você precisa ter uma consciência de você mesmo. Quem você é? Pastor, eu sou uma bosta, desculpa a expressão. Pastor, eu não valho nada. Por isso que as pessoas não acreditam em você. Porque, meu irmão, quando a gente é muito mal resolvido, a gente transmite isso para as pessoas. Quando a gente é muito mal resolvido, a gente transmite, então a gente não passa segurança. E as pessoas não conseguem acreditar que pode estar vindo uma coisa boa de Nazaré. Mas, irmão, em nome de Jesus, toma posse aí dessa armadura. Toma posse dessa armadura aí, meu irmão. Toma posse dessa armadura. Como diz o apóstolo Paulo, revestivos do Senhor. Toma posse dessa armadura. Vamos terminar. Versículo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Versículo 8. Quase não perco aqui.
Aleluia, versículo 8, diz, é a última lição. Novamente, o transportou o diabo. Gente, que perturbação esse diabo, hein? Só Jesus, hein? Que perturbação. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, gente, é muita loucura desse diabo, né? E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Ou seja, o diabo chega para Jesus e diz, eu tenho as glórias desta vida para te dar. Quando você é uma pessoa mundana, você se orgulha, né? Tomo várias e não fico bêbado. Louvado seja Deus. Eu fico imaginando essa loucura. Bendito seja Deus. Que a primeira vez que eu tomei um gole de cerveja, eu fiquei tonto. Foi a única coisa. Louvado seja Deus, dormi a tarde inteira. Já contei essa história aqui. Bendito seja Deus. Aleluia, meu tio Henrique, como ali beber, eu adolescente, minha tia me chamou para beber, olha loucura. E eu me senti, né? Fui. Porque eu me senti um adulto. E eu sempre tive uma cabeça bem para frente, fui. Botou uma cerveja, tomou uns copinhos feios de vidro, que é de barraca. Louvado seja Deus, ele encheu meu copo, encheu dela e bateu uns papos. Minha tia, mãe do Max já até frequentou um tempo aqui na igreja, eu era muito ligada a essa tia minha. E ela bebendo, eu provei, nunca tinha provado cerveja. Eu não estava na igreja ainda não. Então eu era o quê? Se eu me converti com 15, eu estava com 13, 14 anos. Ou seja, um desviando menor, né? Só mas eu me senti, meu irmão. Eu não disse, não sou criança não, porque eu me senti um adulto. Fui lá. Irmão, quando eu provei cerveja, meu Deus do céu, que foi. Provei, meu Deus, seus amados. Só que assim, eu provei aquilo, eu não gostei na hora. Mas aí eu pensei comigo mesmo, pô, eu tenho que continuar bebendo, né? Pra dar uma impressionada. Meu irmão, aquele treco ficou quente, não vai até hoje, minha tia nem jeito, não vai beber não estou bebendo aos poucos. Não passou da metade. História verdadeira. Eu já contei na igreja. Não passou da metade. Aí minha tia falou, vamos para casa, vamos para tua casa, que era quando eu morava na casa da minha tia Maria. Era assim, a casa da minha tia Maria era aqui, antes da igreja, e o bar era ali onde esse negócio de bicicleta, 2 casas depois. Aí eu voltei, fui para minha casa, fui para a casa da minha tia, onde eu estava morando. Irmãos, eu entrei para dentro do quarto, dentro, dormi a tarde. Eu dormi a tarde toda, meu irmão. Louvado seja Deus. Não existe uma obra na minha vida, eu não tinha chamado de filho de não. Mas às vezes, quais são as glórias dessa vida? Eu já tomei vários porres, já saí com várias mulheres, já fiz isso, já fiz aquilo. É assim que as pessoas do mundo se orgulham. Quando o diabo diz, olha, se você prostrado me adorar, eu te darei todas as glórias desta vida. Irmãos, quantas pessoas elas se perdem nesse mundo por causa do dinheiro? Então essa doideira, louvado seja Deus. Ah não, eu invisto tanto, ganho tanto. Aí tá aí essa doideira em Cabo Frio, outro dia sendo presa. Porque o homem, em razão das glórias desta vida, ele vai metendo os pés pelas mãos e arruinando a sua vida. Mas vamos ver a resposta de Jesus, para a gente fechar. Versículo 10. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Qual é a lição que eu tirei? Satanás precisa, ou melhor, quando Jesus diz, vai-te, Satanás, Ele está dizendo, eu não adoro outro, eu só adoro o Senhor. O que Satanás precisa se convencer? Que não pode contigo. Quando Satanás chega, eu vou te dar as glórias desta vida. E Jesus diz, vai-te, Satanás. O que Jesus estava dizendo? Eu não adoro mais outro Senhor. Eu só adoro um Senhor. Com a postura de Jesus, o que Satanás
precisava se convencer de que não poderia com Jesus. O que Satanás precisa se convencer? De que você não vai ser esse tipo de crente que 3 meses você vai estar na igreja e 3 meses você vai estar no mundo. 2 cultos você vai estar de pé, 5 cultos você vai estar caído. 1 ano você vai ser crente, o outro ano você vai ser endiabrado. Não, Satanás precisa se convencer que você tem uma identidade. Aleluia. E essa identidade é de alguém posicionado. Se coloque de pé. Se coloque de pé nessa noite. Então quem tem uma identidade vai se posicionar desta forma: as coisas desta vida não me arrebatam, isto é, não me são suficientes. Diga comigo: as coisas desta vida não me arrebatam. A presença do Senhor me é suficiente. Quer levar-se? Quando a gente tem uma identidade, a gente acredita no Senhor e a gente não tem essa necessidade de ficar colocando à prova. Senhor, Tu é comigo? Me dá um sinal. Senhor, Tu é comigo? Enfia um vaso para falar comigo. Senhor, Tu é comigo? Faz chover. Senhor, Tu é comigo? Faz não chover. Não, meu irmão, você é filho e você sabe quem Deus é, e você já sabe muito bem quais são os propósitos dele na tua vida. Se você está fora da direção, entre na direção. Se você está desalinhado, permita-se ser alinhado pelo Espírito Santo, porque Gideão era alguém que era filho, mas ele não sabia que era filho. Gideão era um varão valoroso, David, mas ele não sabia que era um varão valoroso, porque quando o anjo chega para ele e diz: Tu é um varão valoroso, aí ele diz: Senhor, como assim eu sou um varão valoroso? Se eu fosse um homem valoroso, nada disso me sobreviria. Ah, meu irmão, quando a gente não tem maturidade, a gente está sempre sofrendo pelas coisas que nos assaltam, pelas coisas que acontecem. Mas quando a gente tem uma identidade, Senhor, qual é o propósito disso? Narabachuri que levar-se. Quem Tu quer que eu ganhe através desse processo? Senhor, o que Tu queres que eu faça? De repente, Deus nos coloca numa situação de aperto. Sabe para que eu ia? Para a gente orar mais, para a gente buscar mais. E se você tem essa identidade de filho, você se convence que você não tem aliança com outro Senhor. Você tem aliança com o único Senhor, que se chama Jesus Cristo. Você renunciou muitos senhores na sua vida no encontro. E de repente, do encontro para cá, algum senhor que nos derrubou se levantou. Narabachuri carabácia. Algum senhor que você derrubou, ele se levantou novamente. Aí o diabo está colocando na tua cabeça: viu como é que você não vai vencer? Viu como é que vai voltar a ser como era antes? Viu que para você não tem jeito? Não, meu irmão, você vai declarar hoje: eu tenho uma identidade, Satanás. Eu tenho uma identidade e tu não vai roubar essa identidade de mim. Quando Satanás se convenceu que não podia mais, ele se retirou. E quando Satanás se retira, os anjos vêm e servem a Jesus. Sabe o que isso prova? Que quando a gente passa
pelo deserto, quando a gente passa pela tentação e a gente é aprovado, Deus traz uma exaltação para a nossa vida. Quando você passa pela tentação, quando você passa pelo deserto e você é aprovado, você recebe uma exaltação. Pastor, levando o lado espiritual, o que representa essa exaltação? Mais fogo e mais glória. 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 Levante as suas mãos e vamos trabalhar essa noite, porque os anjos de Deus, eles estão aqui e eles estão aqui para reafirmar a sua identidade. Você não tem aliança com o pecado, você não tem aliança com o diabo, você não tem aliança com a mentira, você não tem aliança com o desalinhamento espiritual, você tem aliança com o Senhor, porque você é filho de Deus, e na qualidade de filho, o Senhor te dá uma roupa nova, na qualidade de filho, o Senhor te dá um anel, na qualidade de filho, o Senhor prepara uma festa para você e diz: eu amo a sua vida, eu amo a tua vida. Feche os seus olhos. Telebastore, elevará-se, elevará-se. Elevará-se, que me dará sobrevará. Elevará-se, me ascoconaio. Elevará-se, preste carabarácia. Elevará-se, que me dorevará. Irmãos, tem momentos que a gente se lamenta pelo tempo que a gente perdeu. Tem momentos que a gente se lamenta pelas experiências de fracasso que a gente viveu. Mas tem uma hora que Deus dá um basta e Ele diz: vira a página. Vira a página. Vira a página. O Senhor diz, através do profeta Jeremias, eu me recordo do texto. O Senhor diz, através do profeta Jeremias: há esperança quanto ao teu futuro. Há esperança quanto ao teu futuro. Coloque a mão no seu coração. Você é filho. Se você está aqui hoje e não é crente, se você está aqui hoje, você está desviado. Se você está aqui hoje e não frequenta nenhuma igreja, ou não tem uma igreja para congregar, se você quiser vir aqui à frente, a gente vai orar por você. Se você quiser vir aqui à frente, a gente vai orar por você. Se você ainda não aceitou a Jesus e quiser aceitá-lo, vem aqui à frente, a gente vai orar por você. Se você é alguém que frequenta a igreja há anos e você ainda não tomou uma posição para se livrar na igreja, você ainda não tomou uma posição para viver de verdade o que Deus tem para a tua vida, quanto mais baixos somos os instrumentos. Se você quer hoje tomar uma posição, essa é a hora. Porque Satanás tentou Jesus, mas Jesus não cedeu à tentação. É como se Jesus fosse uma flor. Quanto mais ele foi exprimido, quanto mais ele foi tentado, mais o perfume da fidelidade ele exalou. Você está sendo tentado, você está sendo encurralado na parede, e você está aí: Deus, eu acho que eu não vou aguentar. Eu acordo com vontade de fumar e eu durmo com vontade de fumar. Deus, eu acho que eu não vou aguentar. Eu tenho tido alguns sonhos
Ai, meu amigo, mas pastor, eu já estou na igreja. Como assim correr para os braços do Pai? Eu não sentiu vontade de beber. Levanta um clamor. Levanta um clamor. Sentiu vontade de errar, vem para a igreja. Procure seu líder. Meu melhor da minha vida. Eu estou me sentindo tentado. Eu não quero ceder. Irmão, Deus vai dar as estratégias. E as estratégias estão na palavra. E nós venceremos. Mas eu não quero tropeçar. Mas se eu tropeçar, e aí, pastor? Filhinho, não erremos. Filhinhos, não erremos. Mas se você errar, você terá um advogado. Ah, que legal, eu tenho um advogado. Então eu vou errar todas as vezes que eu sentir vontade. Todas as vezes que você erra, você abre portas para demônios te aprisionarem. E o seu estado vai sempre piorar, vai sempre piorar, vai sempre piorar, até você voltar a um estado de total e de completo endemoniamento. Deus não quer isso para a sua vida. Coloque a mão no seu coração e diga: eu tenho uma identidade. E eu preciso manter essa identidade. Eu vou levantar um clamor. Eu quero que uma irmã esteja aqui intercedendo junto com a Stephanie. Pode ser aqui, Stephanie. Intercedendo pela nossa filhota. Qual o seu nome? Ellen. Vamos orar pela filha Ellen, que está se abrindo para o Senhor, para Deus firmar os passos dela, para Deus firmar os passos dela. A Ellen já veio aqui algumas vezes, alguns anos atrás, mas aprove ao Senhor que ele entrasse por estas portas, através do convite da Stephanie e do David. Vamos orar, eu vou orar, você intercede pela vida dela. Coloque a mão no seu coração, igreja.